Fala galera, a aula de hoje é sobre campo gravitacional e aqui veremos como corpos celestes podem criar campos gravitacionais em sua volta e assim também podemos calcular o valor da intensidade desse campo gravitacional, tá? Eu trago para vocês aqui um exemplo genérico de um planeta, tá? De massa m que estará prestes a ter uma interação gravitacional com esse corpo menor aqui, representado por essa bolinha aqui de massa mzinho. Os corpos irão se atrair mutualmente de acordo com a lei da atração gravitacional, em que as forças é uma dependência do produto das suas massas, dividido pelo quadrado da distância que os separa. Imagine que agora eu pegue esse corpo e aproxime para a superfície da Terra, de modo a encostar ele numa região onde consista de um campo de futebol, por exemplo, bem na superfície mesmo, em contato com a Terra, tá? Com o planeta, no chão, aqui em algum ponto, eu encoste ele. Essa força gravitacional, ela tende a aumentar devido à aproximação do corpo em relação ao planeta, Eu vou pegar essa bolinha que está lá no alto e vou aproximá-la e colocar em contato com a Terra, tá? Em virtude disso, a distância diminui. Isso faz gerar um aumento da força gravitacional, já que vimos que a força gravitacional, na aula anterior, ela é dada por constante gravitacional vezes o produto das massas dividido pelo quadrado da distância que separa os seus centros, no caso a distância daqui para cá. Bem, à medida que essa distância diminui, a força gravitacional tende a aumentar, tá? De modo que eu vou partir da ideia de que quando eu pego esse corpo e encosto ele na superfície da Terra, a força gravitacional existente entre a Terra e o corpo, para o corpo, essa força gravitacional ela é igual ao peso dele, porque a força com que o peso é a força com que os planetas puxam as coisas para o seu centro. O que é a força peso? A força peso é a força que o planeta puxa o corpo para o centro dela. Então essa força que aponta para o centro também tem caráter gravitacional. Quando o corpo estiver encostado na Terra, essa força será igual ao peso, já que é ela que está apontando para o centro da Terra. Dessa forma, eu fiz aqui um esquema para vocês de que a força gravitacional sendo igual ao peso, colocando a fórmula da força gravitacional, posso cancelar as massas minúsculas. Isso é de m minúsculo, que representa a massa desse corpo. Isso significa que a gravidade ao redor de um planeta realmente não depende do corpo que eu coloco próximo ao planeta. Depende apenas do planeta. A gravidade é uma propriedade intrínseca, nesse caso aqui, na lei da gravitação universal, a gravidade é uma consistência do planeta. Tá? Não tem nada a ver com a carga com o corpo de prova. É uma consistência do planeta. É uma propriedade que o planeta tem em deformar o espaço-tempo, a curvatura espaço-tempo do universo. Mas lá na frente a gente vai falar um pouco disso quando falarmos de relatividade, tá? Então assim, a gravidade é uma propriedade que os planetas têm, tá? De criar um campo à sua volta. Um campo é uma região do meio provocada pela existência de uma massa infinitamente grande, quando comparada com a nossa. Uma massa em uma região determina um campo gravitacional. Essa região, claro, é o espaço, o universo. Um planeta lá suspenso no universo, ao redor dele surgem campos gravitacionais, Então, a forma como se calcular esse campo na proximidade do planeta, próximo a ele, não muito distante, próximo a ele, é dado por G, onde G é a constante gravitacional, E o seu valor é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro por quilograma ao quadrado. Lá na frente a gente vai ver isso aí. Vezes a massa da Terra, no caso estou falando da Terra, dividido pelo raio da Terra elevado ao quadrado, já que essa distância que agora é entre o planeta e a Terra
se fez diminuir. Por quê? Porque eu peguei essa massa pequena, aqui representada por m minúsculo, e coloquei na proximidade do planeta. Então essa distância encurtou. Se essa distância encurtou, então a distância agora do centro do planeta, que está aqui agora, ó, planeta de prova, né? Essa carguinha, essa massa de prova, esse planeta aí que agora está aqui, a distância dele daqui para o centro da Terra é igual ao valor do seu raio, R. Por isso que esse D se resume a R. Dessa forma, substituindo os valores do raio da Terra e da massa da Terra, podemos determinar que o valor da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade é uma aceleração cuja qual faz com que os corpos sejam empurrados para o centro da Terra com uma taxa de velocidade. O que é essa taxa de velocidade? É 10 metros por segundo a cada segundo. Isso significa que quando você bota algo próximo à superfície terrestre e deixa cair, né, do alto, significa que a Terra puxa, devido às características dela, com uma velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo, a uma taxa, melhor falando, de 10 metros por... Isso dá em média 36 km por hora a cada segundo. Resumindo, nas proximidades da Terra, cada segundo que um corpo passa caindo, sua velocidade vai aumentando de 36 em 36. Então, se você tem um prédio bem alto e algo demora 3 segundos caindo de lá, então 3 segundos vai atingir o chão com 108 km por hora. Para você ter ideia, a gravidade em Júpiter é 25. Significa que se na Terra eu consigo dar um pulo e sair bastante do chão, lá em Júpiter, se eu botar a mesma força das pernas, eu mal saio do chão. Porque a gravidade que me empurra em direção ao centro do planeta é muito maior do que a da Terra, devido a Júpiter ter características mais relevantes que a da Terra, como raio e massa, que é a dependência para se calcular a gravidade, tá? Eu trago um exemplo para vocês aqui de como vem esse tipo de questão no vestibular, que é o que necessitamos fazer, né, na hora lá da nossa prova. Saber como esse assunto vem no vestibular, como ele se comporta em forma de questão e assim como ele pode aparecer, né, uma forma para eu calcular a gravidade. Por exemplo, eu trago aqui, ó, um planeta hipotético, tá? Um planeta qualquer, em que apresenta raio 1/4 da Terra e a massa dele sendo 1/20 da massa da Terra. É um planeta um pouco menor, né? Mas que, se você reparar, ó, a massa do planeta, ó, né, é menor, o tamanho dele é menor, porque o raio é 1/4 do da Terra e a massa dele é 1/20 da massa da Terra, né? Então eu peço para que você determine aí o valor da sua gravidade. Se você reparar, ele tem considerações, né, muito menor que as da Terra, né? O raio é 1/4, a massa dele é 1/20, é bem menor que a Terra, né? Eu peço para que você calcule qual é a gravidade que esse planeta consegue construir, né, na sua a volta da sua superfície terrestre. Se um corpo for colocado aqui, ele vai ser puxado para o centro com 10 metros por segundo a cada segundo, com mais do que isso, com menos, e aí? Vamos fazer um cálculo, né? Bem, a gravidade a gente viu que ela pode ser dada de acordo com aquela equação. G é igual a G vezes M dividido por R ao quadrado. Substituindo esses valores aí, né, dado, eu tenho que G é igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta é 1/20 da massa da Terra. Então, deixa eu colocar aqui, ó, massa da Terra dividido por 20, dividido por raio do planeta ao quadrado. É 1/4 do raio da Terra, né? Elevado ao quadrado. E aí eu concluo que G é igual a G vezes massa da Terra dividido por 20 vezes, pessoal, aqui repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ok? Isso aqui vai gerar 1/16. Então aqui vai ficar 16 dividido por RT quadrado. Vamos agora pegar os números e colocar na frente dessas letras aqui, ó. Então eu tenho que G é igual a GM
sobre RT quadrado, que é o raio da Terra ao quadrado, massa da Terra ao quadrado, massa da Terra, vezes 16 sobre 20, ó, 16 sobre 20, né? Se você observar, aí, ó, se você observar esse valor aqui, Gm sobre RT, isso aqui é a gravidade da Terra, ó. Aqui, ó, GT, ó. GT. É a gravidade da Terra, Gm sobre R quadrado. Gm sobre R quadrado. É a gravidade da Terra. Então, esse G aí, ó, se resumiria a gravidade da Terra vezes 16 sobre 20. Sabemos que a gravidade aqui na proximidade terrestre é quase 10 metros por segundo, né? Na verdade é 9,8. Para nossos cálculos físicos, a gente arredonda para 10. Eu divido 10 com 20, né? E aí 16 dividido por 2, eu tenho que a gravidade é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a gravidade desse planeta é menor do que a da Terra, né? E ela tem um valor dado por 8 metros por segundo ao quadrado. Significa que se eu soltar uma bolinha de um prédio, se eu soltar a bolinha de um prédio e essa bolinha demorar 1 segundo para cair, ela vai cair com uma velocidade de 8 metros por segundo. Normalmente a gente não tem noção de quanto vale as velocidades em metro por segundo. E para saber quanto vale aquela velocidade em quilômetro por hora, é só multiplicar pelo número 3,6, né? Fique esperto. Então, 8 vezes 3,6, 8 vezes 3, 24, e 8 vezes 0,6, 4,8. Portanto, 28, aproximadamente 28 km por hora, né? Cada segundo que passa caindo vai dando pulos de 28 km por hora. Aqui na Terra, isso aqui é aproximadamente 36 km por hora a cada segundo. Nesse planeta seria 28, né? Porque ele é um pouco menor. Aqui eu trago para vocês um método gráfico, né? Fazendo um estudo analítico do campo gravitacional, como se comporta a gravidade dentro de um planeta até a sua superfície. Pegando o valor da gravidade, que pode ser calculado por Gm sobre R quadrado, e a sua densidade, que é massa sobre volume, onde o volume de uma esfera, o planeta sendo esférico, né? O volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Se o planeta é esférico e o seu volume é dado por 4/3 de πr ao cubo, eu posso substituir aqui no valor de sua densidade e, reorganizando os dados, a gravidade pode ser calculada como sendo 4/3 de μ, onde μ representa a densidade volumétrica do planeta, né, já que ele tem uma aparência mais semelhante com uma esfera, vezes π, que é aquela constante da álgebra, 3,14, vezes G, a constante gravitacional, vezes R. Ou seja, note que tudo isso aqui, ó, são constantes, né, conhecidas. Ou seja, a dependência é de uma função do primeiro grau com um raio até a superfície terrestre. A partir disso, o gráfico ele se torna uma hipérbole, já que a variação da gravidade ela se dá em torno do inverso do quadrado do raio. E sempre quando eu tenho um termo de duas coisas sendo uma constante, né, o produto de duas coisas sendo uma constante, no caso G vezes R quadrado sendo Gm, que é uma constante, eu posso dizer nesse caso que o gráfico da curva é uma hipérbole equilátera, né? Então aí você vê o comportamento de como se manifesta a gravidade no interior de um planeta até a sua superfície. Dessa forma se dá em um método, né, uma função do primeiro grau e após isso uma hipérbole, tá? Eu encerro a aula de hoje por aqui, né, a aula de campo gravitacional, explicando a relação entre peso e força gravitacional. Depois resolvo um exemplo, né, onde eu calculo a gravidade, como esse assunto se manifesta no nosso vestibular, que é o mais importante. E aí eu faço um estudo analítico, mostrando para você que a gravidade no interior do planeta se manifesta em forma de uma função do primeiro grau e é dada por
constante vezes raio. A partir da superfície em diante para fora, para o espaço, a dependência é uma hipérbole, em que a gravidade é dada como o inverso do quadrado do raio, sendo o numerador uma constante entre dois números, que é a constante gravitacional vezes a massa. Tá? É isso aí. Bons estudos, pessoal. Até a próxima.